No interior de Minas Gerais, numa vila pequena chamada Pedra Branca, onde o tempo parecia andar mais devagar, Sebastião Almeida dobrava com cuidado a camisa mais velha que possuía. A peça estava desbotada, com o colarinho gasto, mas ainda limpa. Era a camisa que ele usava quando precisava resolver coisas importantes. O quarto onde vivia tinha paredes manchadas de umidade e um cheiro constante de café velho. A cama de ferro rangia a cada movimento. Sobre ela, uma mala simples guardava tudo o que Sebastião tinha no mundo: 2 mudas de roupa, um par de botas gastas, documentos presos por um elástico e uma fotografia amarelada da mãe, tirada muitos anos antes, na porta de uma casa que já não existia. Sebastião tinha 62 anos e carregava no corpo os sinais de uma vida inteira de trabalho pesado. As mãos eram grossas, calejadas, marcadas por sol, enxada e cimento. Os joelhos doíam nas manhãs frias e a respiração ficava curta quando precisava subir ladeiras. Mas ele continuava firme, porque nunca aprendeu a parar. A vila de Pedra Branca estava morrendo aos poucos. As fazendas pequenas tinham sido vendidas. Os jovens tinham ido embora para cidades maiores. O mercado do seu Agenor ainda abria todos os dias, mas quase não vendia mais nada. A igreja só enchia aos domingos, e mesmo assim com menos gente a cada mês. Sebastião sempre acreditou que morreria ali, mas a vida tinha outros planos. Nos últimos meses, os bicos tinham sumido. Não havia mais cerca para consertar, quintal para limpar ou parede para rebocar. O dinheiro acabou antes da dignidade. Dentro do bolso da calça, ele contava as notas pela 3ª vez naquela manhã. R$ 48. Era tudo o que restava. Não dava para muito, mas era o suficiente para tentar chegar até Campinas, onde um antigo conhecido havia prometido indicar trabalho em uma obra. O ônibus sairia na sexta-feira de madrugada. Faltavam 3 dias. Sebastião sentou na beira da cama e ficou olhando para a mala fechada. Não sentia tristeza, sentia cansaço. Um cansaço antigo, daqueles que não somem com o descanso. Ele não ia embora devendo favor. Antes de sair, tinha prometido ajudar Dona Teresa a arrumar a porta do quintal e consertar o vazamento no tanque da casa do seu João. Era assim que ele vivia, cumprindo o que prometia, mesmo quando ninguém mais cumpria nada. Naquela tarde, enquanto terminava de apertar os últimos parafusos da mala, alguém bateu à porta. Era Dona Lourdes, a dona da pensão. Uma mulher magra, de cabelos brancos presos num coque apertado, voz rouca e olhar atento. Ela entrou devagar, sem pressa, como se já soubesse o que iria dizer. Disse que uma mulher tinha passado ali mais cedo, uma moça jovem, bem vestida, perguntando se havia alguém na vila que entendesse de sítio antigo, alguém que soubesse avaliar terra, galpão, poço, essas coisas. Sebastião levantou os olhos com pouco interesse. Já tinha visto gente assim antes. Normalmente vinham, prometiam coisas e sumiam. Dona Lourdes continuou. Disse que a moça estava hospedada na única pousada da vila, que precisava de ajuda urgente e que o pagamento era bom. Sebastião respirou fundo. Não era esperança, era mais uma curiosidade cansada. Ele não acreditava mais em recomeços, mas também não tinha nada a perder. Perguntou onde poderia encontrá-la. Dona Lourdes respondeu que ela estaria na Praça Central na manhã seguinte, logo cedo. Quando ficou sozinho novamente, Sebastião abriu a mala e olhou mais uma vez para a fotografia da mãe. Lembrou-se do que ela sempre dizia quando ele era jovem, que a terra guarda histórias e que às vezes o destino muda no último minuto. Ele fechou a mala outra vez e a empurrou para debaixo da cama. Talvez fosse apenas mais um serviço, talvez não desse em nada. Mas naquela noite, enquanto o céu se tingia de laranja atrás dos morros, Sebastião sentiu algo diferente, uma inquietação leve, como se a vida estivesse pedindo que ele esperasse mais um pouco antes de partir. Na manhã seguinte, ele iria até a praça, apenas para ouvir.
Nada mais do que isso. Sebastião chegou à Praça de Pedra Branca alguns minutos antes do combinado. Sentou-se em um dos bancos de cimento debaixo da árvore mais antiga do lugar e ficou observando o movimento quase inexistente da manhã. Uma senhora varria a calçada com calma. O sino da igreja bateu anunciando as 8 horas. Foi então que ele a viu. A mulher vinha pela rua principal, caminhando devagar, como quem ainda se reconhece num lugar esquecido. Chamada-se Helena Guedes. Tinha pouco mais de 40 anos, cabelos presos de forma simples, roupa discreta e um olhar carregado de coisa não resolvida. Não parecia alguém acostumada a pedir ajuda. Ela se aproximou e perguntou se ele era Sebastião. A voz era firme, mas havia uma leve tensão escondida nas palavras. Ele confirmou com a cabeça. Helena explicou que precisava de alguém experiente para avaliar um sítio antigo, herdado do pai, abandonado havia muitos anos. Queria saber se ainda tinha conserto, se a terra prestava, se o lugar poderia voltar a viver. Sebastião escutava em silêncio. Quando ela disse o nome do sítio, algo apertou dentro dele. Sítio Boa Esperança. Um lugar esquecido na Estrada Velha, cercado por mato alto e histórias mal contadas. Ele conhecia. Tinha passado por ali quando jovem, ajudando o pai em serviços temporários. Lembrava do dono, um homem simples, trabalhador, que morreu cedo demais. Helena disse que pagaria bem pelo serviço, um valor que fez Sebastião engolir seco. Era mais do que ele ganhava em semanas de bicos. Aceitou. Foram juntos até o sítio ainda naquela manhã. A estrada estava tomada pelo mato, a porteira caída, enferrujada. A casa principal permanecia de pé, mas com janelas quebradas, telhado cedendo e paredes descascadas. Sebastião caminhava devagar, observando tudo com atenção. Testou colunas, bateu na madeira, analisou o solo com o olhar treinado de quem aprendeu na prática. Falava pouco, mas cada palavra tinha peso. Disse que o lugar estava abandonado, mas não perdido, que a terra ainda era boa, que a estrutura aguentava a reforma. Helena escutava com os olhos marejados. Não era o olhar de quem pensava em lucro, era o olhar de quem revivia lembranças. Durante a vistoria, Sebastião encontrou algo que mudou o clima. No galpão antigo, quase escondidas pela poeira, estavam iniciais entalhadas na madeira. As iniciais do pai de Helena. Ela tocou aquelas letras como quem toca uma ferida antiga. Confessou que aquele sítio era o único lugar onde o pai parecia verdadeiramente feliz. Depois da morte dele, a família foi embora e nunca mais voltou. A partir daquele dia, Sebastião passou a trabalhar no sítio diariamente. Chegava cedo, limpava acesso, consertava o que podia, organizava ferramentas esquecidas. Helena aparecia sempre depois, trazendo café, água e silêncio respeitoso. Com o tempo começaram a conversar sobre perdas, sobre escolhas adiadas, sobre o medo de errar tarde demais. Sebastião contou que ia embora para outra cidade, que já tinha passagem marcada. Helena ouviu em silêncio, mas algo no rosto dela mudou. Os dias passaram rápido, o sítio começou a respirar novamente, o mato cedeu espaço, a casa ganhou forma, e entre uma conversa e outra, nasceu uma ligação silenciosa, feita mais de entendimento do que de palavras. Mas naquela sexta-feira à tarde, enquanto o sol descia atrás das colinas, Helena recebeu uma ligação que a deixou pálida. Disse apenas que a família estava chegando e que eles não gostariam de ver Sebastião ali. Ele entendeu que algo maior estava prestes a acontecer, algo que colocaria em risco não apenas o sítio, mas tudo o que estava começando a nascer entre eles. E pela primeira vez em muitos anos, Sebastião sentiu medo de ir embora. Na manhã seguinte, Sebastião chegou ao sítio Boa Esperança antes do sol nascer. O céu ainda estava acinzentado e o ar carregava um silêncio pesado, daqueles que anunciam coisa difícil. Ele sentia no peito que o dia não seria comum. Pouco depois das 8 horas, 2 carros surgiram na estrada de terra. Um deles era escuro, grande, limpo demais para aquele lugar. Do outro, desceu Helena, visivelmente tensa.
Do carro maior saiu uma mulher elegante, de postura firme e olhar duro. Era Marisa, mãe de Helena. Atrás dela, um homem de terno claro, sorriso calculado e pasta na mão. Marisa não perdeu tempo. Disse que Helena estava desperdiçando a própria vida naquele sítio esquecido. Que tudo aquilo era uma ilusão movida por saudade e culpa. Que a família tinha decidido vender a propriedade. Helena tentou argumentar. Disse que o sítio tinha valor, que estava sendo recuperado, que ali havia história. Marisa respondeu que história não pagava contas. Sebastião ficou quieto, encostado na varanda, ouvindo tudo como quem assiste à própria queda. Sentia que não pertencia àquela conversa, que era apenas um detalhe descartável. O homem do terno explicou que, legalmente, Helena não tinha como impedir a venda. Falou de documentos, herança, decisões já tomadas. Tudo parecia resolvido, fechado, sem espaço para escolha. Helena tremia, a voz falhava. Ela olhou para o sítio, para a casa, para Sebastião, e naquele olhar havia pedido de ajuda e despedida ao mesmo tempo. Sebastião se aproximou e disse que o sítio estava produzindo, que tinham começado uma horta, que o poço tinha voltado a dar água, que aquilo não era abandono. O homem do terno riu, disse que aquilo não passava de brincadeira de interior. Foi ali que Sebastião percebeu a distância entre os mundos. Ele era o homem da terra, eles eram o poder. Marisa olhou para Sebastião com desprezo contido. Perguntou quanto Helena estava pagando para ele ficar ali. Disse que homens como ele sempre apareciam quando havia herança envolvida. Aquilo doeu mais do que qualquer ofensa direta. Sebastião sentiu o peso da própria condição. Sentiu vergonha, raiva e impotência misturadas. Helena reagiu. Disse que Sebastião não estava ali por dinheiro. Disse que ele era a única pessoa que respeitava aquele lugar. Mas Marisa não ouviu. Ao final da discussão, ficou decidido. Eles dariam um prazo curto, poucos dias. Depois disso, o sítio seria vendido, com ou sem consentimento. Os carros foram embora levantando poeira e silêncio. Helena sentou nos degraus da varanda e chorou. Não um choro contido, um choro antigo, preso desde a infância. Sebastião sentou ao lado dela, sem saber o que dizer. Pela primeira vez desde que se conheceram, ele se sentiu pequeno, inútil. Naquela noite, Sebastião voltou para a pensão com a mala ainda debaixo da cama. Olhou para ela por um longo tempo. Pensou em ir embora antes que tudo desmoronasse. Pensou que talvez fosse melhor desaparecer, como sempre fez quando as coisas ficavam difíceis. No dia seguinte, ele não foi ao sítio, ficou andando pela vila, evitando pensar. Helena também não apareceu. O silêncio entre eles cresceu. A obra parou, o sítio voltou a parecer abandonado. Na sexta-feira, Sebastião arrumou a mala novamente, dessa vez com mãos trêmulas. O ônibus sairia na madrugada. Mas enquanto fechava o zíper, alguém bateu à porta da pensão. Era Dona Lourdes. Ela disse apenas uma frase. Disse que o sítio não estava sozinho e que às vezes, quando tudo parece perdido, a verdade encontra um jeito de aparecer. Sebastião levantou os olhos, confuso, e naquele instante soube que ainda não era o fim. Sebastião acordou antes do sol naquele sábado. O coração estava inquieto, como se soubesse que algo importante estava para acontecer. Ele vestiu a camisa limpa, calçou as botas e saiu sem olhar para trás. Não levou a mala, deixou tudo como estava. Quando chegou ao sítio Boa Esperança, percebeu que o lugar não estava vazio. Havia carros parados perto da porteira. Gente da vila caminhava pelo terreiro, conversando baixo, como em dia de decisão. Helena estava ali, em pé na varanda da casa. Os olhos vermelhos denunciavam uma noite sem sono, mas a postura era firme. Ao lado dela, um homem simples, de fala calma e roupas discretas, segurava uma pasta. Era um advogado, amigo antigo de um dos moradores da vila.
Assim que Sebastião se aproximou, Helena respirou fundo e começou a falar. Contou que, depois da visita da mãe, decidiu procurar documentos antigos do pai. Em um cartório esquecido, encontrou o testamento que ninguém da família mencionava. No papel, escrito de próprio punho, estava claro: o sítio Boa Esperança havia sido deixado exclusivamente para ela. Não fazia parte de herança compartilhada. Não podia ser vendido sem seu consentimento. Pouco depois, Marisa chegou com o mesmo homem de terno. Mas o tom era outro. Não havia mais pressa nem arrogância. Havia tensão. O advogado explicou calmamente a situação. Mostrou o testamento, mostrou registros das reformas, notas simples da produção inicial da terra. O sítio não estava abandonado, estava vivo. Marisa ouviu tudo em silêncio. Tentou argumentar, mas percebeu que não havia mais caminho. Antes de ir embora, olhou para a filha por alguns segundos longos demais para serem ignorados. Disse apenas que esperava que ela estivesse certa, e foi embora. Quando os carros desapareceram na estrada, ninguém falou nada por alguns instantes. Depois, alguém bateu palmas. Outro sorriu. Outro abraçou. Helena se virou para Sebastião e segurou sua mão. Disse que ele tinha sido parte de tudo aquilo, que sem ele o sítio não teria resistido. Sebastião sentiu os olhos marejarem. Não disse nada, apenas apertou a mão dela de volta. Nos meses seguintes, o sítio mudou de verdade. A horta cresceu, o poço virou ponto de encontro, a casa voltou a ter vida. Sebastião nunca mais falou em ir embora. A mala continuou esquecida debaixo da cama da pensão, até o dia em que ele não voltou mais para buscá-la. Alguns recomeços não chegam cedo. Chegam quando a vida já cansou a gente. E talvez seja por isso que eles sejam tão verdadeiros. Se essa história tocou você, escreva nos comentários o que ela despertou no seu coração. Siga o canal para continuar ouvindo histórias que lembram que nunca é tarde para encontrar um lugar no mundo.